Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a Santa Mãe Igreja celebra aos sábados a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, Mãe dos homens, Mãe de Deus. A Igreja, ao celebrar todos os sábados a bem-aventurada Virgem, está nos sinalizando, está nos mostrando que a bem-aventurada Virgem Maria é um modelo para todos nós. Modelo de fé, modelo de oração, modelo de esperança, modelo de entrega total a Deus, modelo de confiança em Deus. Quando a Igreja olha a bem-aventurada Virgem Maria, vê ali a síntese da vida cristã, porque escolhida por Deus, porque querida por Deus, porque amada por Deus, e mesmo assim não foi imune aos sofrimentos desta vida. Por quê? Porque sofrer, por incrível que pareça, faz parte da realidade deste mundo. Não existe uma vida neste mundo que não tenha passado pelo sofrimento, que não passe por dificuldades. E entre as dificuldades todas, uma delas é a passagem pela morte de um ente querido, ou o medo de passar pela morte. Vejam que essa realidade da morte também esteve presente na vida da bem-aventurada Virgem Maria, que sem pecar, que sem desagradar a Deus, recebeu morto em seus braços o seu filho, filho de Deus. E ali Maria, sendo Senhora da piedade, Senhora das dores, Senhora da boa morte, nos mostrou que é necessário que nós amadureçamos diante da morte, porque a morte também faz parte da realidade deste mundo. Lembremos-nos que nem o sofrimento, nem a morte estava nos planos de Deus. Deus nosso Senhor não criou em instância nenhuma o sofrimento. Deus nosso Senhor em momento algum criou a morte. Porque o nosso Deus não é um Deus que goste de ver sofrer, ou que faça o homem sofrer. Porque o nosso Deus não é um Deus de morte, mas é um Deus de vida. Deus é criador, não é destruidor. O sofrimento destrói, a morte destrói. Logo, nem o sofrimento, nem a morte pode vir de Deus. Só que Deus, por dar liberdade ao homem e deixar o homem livre, quando o homem escolhe caminhar próximo do diabo, o sofrimento e a morte entram na realidade humana. E agora o homem é passivo também do sofrimento, é passivo da morte. Então é importante que nós compreendamos que a morte, ela deve ser vivida numa realidade de fé. É preciso ter fé para viver a realidade da morte. Por quê? Porque, por incrível que pareça, a morte é uma realidade que todos nós passaremos. E vejam que, mesmo não estando nos planos de Deus, ela é inerente à condição humana. O próprio Deus, ao se encarnar, morreu. A bem-aventurada Virgem Maria recebe o seu filho morto nos braços e depois passa pela dormição.
Ninguém é imune à morte. Todos nós passaremos por ela. Mas é preciso viver bem para morrer bem. E é preciso que depois que a morte bata na porta da nossa casa, nós tenhamos fé para compreender os desígnios de Deus, para compreender porque Deus permitiu, para compreender porque o Senhor, o bom Deus, permite que muitas vezes nós passemos por grandes provações. Só que uma coisa é interessante, eu já me deparei muitas vezes com pessoas revoltadas com o próprio Deus, porque perdeu alguém que amava. E muitas vezes a pessoa que amava estava sofrendo tanto, que como padre muitas vezes eu já tive que chamar a atenção e dizer assim: isso que você está sentindo aí não é amor, é egoísmo. Porque quem ama não pode de modo algum querer ver sofrendo a pessoa amada. Muitas vezes a morte vem para que o outro descanse em Deus. Porque muitas vezes, quem sabe, a vida já está pesada. Já pesou, o corpo já não aguenta mais. E é preciso que nós olhemos essa realidade com a realidade de fé. Como a realidade de fé? Deus chamou, Deus convocou de volta a sua presença. O que nós temos que fazer aqui é rezar e nos colocarmos diante de Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que morrem, e conceda a eles o perdão dos pecados, para que possam se salvar, para que possam de verdade alcançar o céu. A morte sempre nos choca. Na segunda-feira eu passei numa estrada vindo de Alagoas para cá, e ontem, ao olhar os noticiários, que sempre busco olhar, lá das Alagoas, minha terra, um dos locais que eu passei, um tanque, eu acho que de combustível, se desprendeu da cabine do carro e virou em cima de um carro de passeio e esmagou. Matou uma médica, matou um estudante de medicina aqui da cidade de Livramento, Nossa Senhora, e a outra médica conseguiu sair ilesa, né? Foi para o hospital, mas ontem mesmo já tinha recebido alta, mas o carro esmagou, né? Foi esmagado pelo outro. E aquilo ali sempre me faz pensar, por tantas estradas, por andar por aqui, por ali, e eu fiquei me questionando assim: meu Deus, eu passei por ali também. Vejam que a morte sempre nos choca. Sempre a morte vai chocar, e principalmente quando é uma morte trágica. Quando é uma morte onde a pessoa já bem viveu e estava debilitada, nós precisamos ter um pouco de fé e dizer: descansou, Deus convocou. Tanto que quando o meu pai, aos 86 anos, partiu, eu em paz fiquei. Sofri, sinto falta até hoje, mas fiquei em paz. Por quê? Porque não passou por tanto sofrimento. E Deus, nosso Senhor, assim levou. Então, é preciso ter fé. A morte todos nós passaremos na nossa própria vida, e também sentiremos a morte na vida dos outros, de tantos que nós amamos. O que nós nunca podemos fazer é nos revoltar, porque Deus permitiu a morte, porque Deus convocou. Precisamos ter fé, precisamos rezar e precisamos compreender que
A morte, ela sempre vai causar uma divisão dentro da família. Antes dela, depois dela. Qualquer membro da família que parte causa uma ruptura na família. Nunca mais vai ser como era antes. Nunca mais vai ser como era. Porque um já não está mais aqui fisicamente. Mas espiritualmente nós podemos estar em comunhão. Nós podemos rezar, nós podemos nos colocar na presença de Deus e implorar a Deus a salvação, para que um dia a nossa família, que aqui viveu reunida, possa estar toda reunida na glória dos céus. Quem parte tem uma vantagem de deixar aqui pessoas para rezar pela salvação. Então nós temos obrigação, se amamos aqueles que morrem, rezar para que eles se salvem. Que a nossa vida aqui seja um canto perene de louvor a Deus, rezando por quem parte e transformando as lágrimas em oração, e transformando o coração apertado em um coração piedoso, em transformando a saudade todos os dias na proximidade com Deus. Eu lembro com muito carinho quando o Papa Bento XVI celebrava, enquanto cardeal, as exéquias de outro cardeal muito próximo a ele. E ele dizia: a saudade do meu coração me joga na presença de Deus e me faz preencher totalmente de Deus, porque a saudade vai me chamar à eternidade. Então é esse pensamento que nós temos que ter, que o nosso coração, na hora da dor, na hora do sofrimento por a perda de alguém, se transforme de verdade na proximidade com Deus, para que nos salvemos aquele que partiu, e assim um dia nós nos reunamos todos na glória dos céus. Que a bem-aventurada Virgem Maria, que é Mãe e Senhora da Igreja, nos ajude a ter serenidade para enfrentar as dificuldades e os sofrimentos da vida. Que ela interceda por nós para que tenhamos fé e não nos abalemos com as vicissitudes do nosso viver. Que ela interceda por nós para que aumentemos cada vez mais a confiança em Deus, para que assim, caminhando neste vale de lágrimas, como também rezamos na Salve Rainha, um dia possamos todos juntos alcançar a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.